Bom, hoje então nós vamos fazer a aula prática sobre estabilidade de agregados via úmida. Então, na teórica, nós já vimos como os agregados são formados, nós vimos que os agregados são estruturas, formadas pela união de areia, silt e argila, e esses agregados e essas estruturas primárias se organizam numa estrutura maior, formando os macroagregados. É muito importante a gente definir, saber o quanto de macroagregados o solo possui, porque nós vamos ver que esses agregados, quanto maior é a agregação do solo, maior vai ser a infiltração de água e aeração. Portanto, é muito importante a gente fazer essa determinação da estabilidade dos agregados. Esse método que nós vamos ver aqui, primeiro, é a estabilidade via úmida. Depois, já imediatamente, a gente faz o via seca, que só muda a forma de peneirar. Um vai estar dentro da água e o outro a seco, Então, como que a gente vai fazer a prática? Chega o solo lá do campo, a gente coloca num recipiente e deixa de um dia para o outro ali secando, E depois a Luane vai mostrar, ela vai diminuir um pouco de tamanhos, vai passar por umas peneiras, Mas a peneira que nós vamos iniciar as análises é o material que ficou na peneira de 4,75 milímetros. Aí nós vamos pegar esse material que ficou na peneira, vamos pesar 50 gramas de solo, E aí é importante saber exatamente essa quantidade de solo. Se não foi 50,20, você tem que colocar, Porque a massa de solo vai ser importante na determinação da estabilidade. Pegamos esse solo, 50 gramas de solo, e vamos colocar num jogo de peneiras. Peneiras de 2 milímetros, 1 milímetro, meio milímetro, 0,25 milímetros e 0,106 milímetros. O material que ficar na peneira, de 0,25 são os macroagregados. O material que ficar na peneira abaixo de 0,25, microagregados, ou então vai ser partículas simples, de areia, de silt, que vão e argila, que vão ficar dispersos na água. Mas daí, por diferença, a gente também sabe esse material, ok? Depois que esse material, esse jogo de peneiras com 50 gramas de solo, vai para um equipamento que a gente chama de oder, E vai ficar ali agitando dentro da água por 15 minutos, ok? Então, eu já vou passar aqui os materiais que nós vamos precisar para a aula prática. Bom, pessoal, então a gente vai iniciar fazendo a prática de estabilidade de agregados via úmida. Como a professora falou, é uma prática bem simples, de ser feita. No laboratório faz tanto a seca quanto a úmida, mas é mais comum de ser feito a úmida aqui. O solo ele foi coletado, numa profundidade de 0 a 10 centímetros, e ele foi colocado para secar ao ar, Então aqui vocês podem observar que nós temos agregados, grandes, e aí nós vamos fazer pequenas quebras, mas não forçando muito, sempre observando a questão da quebra da partícula natural, do agregado natural. Então nós vamos pegar essas amostras e vamos passar na peneira, Nós temos aqui jogos de peneiras de 9, e de 4, então nós vamos pegar esse solo, vamos passar, um pouco nessa peneira.
Então, vamos fazer o peneiramento. E vamos utilizar o que vai ficar nessa peneira aqui, que é a peneira de 4, né? Nós vamos usar 50 gramas para determinar a estabilidade, né? Então, é importante que a gente pegue uma latinha e conheça o peso dela também. Vamos colocar aqui. E uma outra parte nós vamos usar para fazer a umidade do solo, né? Para depois a gente descontar. A gente vai fazer uns cálculos e vai precisar saber da umidade desse solo. Então, vamos aqui peneirar, pesar, na verdade, essa quantidade aqui na balança. Pesamos. É importante sempre, como a professora comentou, fazer a anotação, né, do peso que deu. Vou tirar mais um pouquinho aqui. Para ficar mais ou menos 50 gramas, né? Não precisa ser exato, mas aproximadamente. Tá, então vamos deixar em 52 gramas, tá? Então nós anotamos esse peso. E aí, aí depois nós pesamos também, né, os 10 gramas aqui, da mesma forma para determinar a umidade, vamos separar. E aí, nós vamos colocar essa quantidade que nós pesamos nesse jogo na verdade, na primeira peneira, né? Porque nós temos um jogo aqui que a professora explicou, né? Que o tamanho, né, vai diminuindo, né? E aí nós vamos colocar essa quantidade nessa primeiramente vamos dar uma umedecida, né? Isso aqui é um papel filtro, que é interessante a gente colocar na primeira peneira. Vamos dar uma umedecida, né? Posteriormente, vamos adicionar o solo, que foi pesado. E aí, automaticamente, né, o solo ele vai ficar úmido. Por que você umedeceu e não pôs direto dentro da água? Porque é importante ele pegar essa umidade para quando for colocar para água, no impacto da água não vir diretamente logo nele, né? Tipo, ele vai umedecer, ele vai absorver essa água por capilaridade, né? E é como se estivesse preparando a amostra para colocar no aparelho, para não colocar a amostra seca. Isso, porque se a água entra, gente, muito rápido dentro do agregado, a água, ela no solo seco, ela libera energia e ela pode romper os agregados, quebrar esses agregados, isso mesmo. Exatamente. E aí, antes de colocar, né, no aparelho, nós temos que retirar esse papel filtro. O interessante é você deixar depois que você umedece, pode deixar de 5 a 10 minutos para ele umedecer bem, ou até menos, né? Mas aí é importante você colocar, tirar né? Uhum. Não sei se eu pego. Uhum. Papel filtro. Tirar toda a massa de solo, Isso. viu, pessoal? Ter cuidado para não perder massa, porque isso pode influenciar no final no cálculo, né? Tá. Após isso, nós vamos levar
para o aparelho. Então, aqui no aparelho nós vamos encaixar esse jogo de peneiras. Esse é o Yoder, tá, ó. Pronto. E agora nós vamos ligar e deixar por 15 minutos, né, esse jogo de peneiras no movimento vertical. Bom, cronometramos 15 minutos, né, no aparelho e agora nós vamos retirar o jogo de peneiras. Então, com cuidado. Vamos retirar. E agora nós vamos passar os agregados que ficou em cada peneira, nós vamos passar para um recipiente, né? Onde esses recipientes eu enumerei de 1 a 5, porque são 5 peneiras, né? E é importante saber o peso do recipiente para depois descontar na hora do cálculo. Então, vamos tirar a primeira peneira. Vamos pegar um pissete com água. E vamos retirando os agregados. Com cuidado. Vamos retirando da peneira. Vira um pouquinho pra cá, isso. Então, esse, pessoal, é os agregados que ficaram na peneira de 2 milímetros, ou seja, eles são maiores que 2 milímetros, ok? O que passou nessa peneira e ficou na próxima, que é de 1 milímetro, são os maiores que 1 milímetro e menor que 2. Então, nós vamos retirando com cuidado, né? Sempre limpando bem a peneira, para que todos os agregados possam cair no recipiente, que você não perca nada, né, de massa. Prontinho, ó, a peneira limpa. Agora nós vamos pegar esse material e vamos colocar no primeiro recipiente, no recipiente 1. Veja, a massa de sola agora é importante. Prontinho. E assim eu vou fazer com a segunda peneira. Segundo. No meio vou colocar na latinha, né, que foi numerado. Então, esses são os agregados maiores que 1 milímetro e menores que 2. E nesta daqui, então, são os menores que 1 milímetro, mas maior que meio milímetro.
agora vamos colocar. Ela vai fazer para cada peneira, mas para o vídeo não ficar tão grande, nós vamos então mostrar só essas 2 peneiras e depois vai para a estufa 105 graus, ok? E aí ela vai fazer um vídeo depois para explicar toda a parte de cálculo, ela vai apresentar os dados.